Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do TJ Regional da Tarde. Sexta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Por Dentro da Lei. Já está aqui mais uma vez. Doutor Renato, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Antes da gente conversar com ele, tem um recadinho para você da Clínica Dentistas do Povo. Olha, profissionais de excelência e equipamentos de última geração, o diagnóstico que você busca fazer com precinho camarada, você já sabe, é na Clínica Dentistas do Povo, na esquina entre Lauro Sodré e também a 7 de setembro, Altos da Caixa Econômica. Dentistas do Povo, o Brasil inteiro trata aqui. Chama a vinheta pra gente. A gente já tem aqui algumas perguntas selecionadas pela nossa produção, perguntas dos telespectadores, tanto de Tucuruí quanto de Breu Branco. O assunto hoje, contratos de aluguel, certo, doutor? Perfeito. Já temos aqui uma primeira pergunta, é a dona Joselina. Ela fala assim: eu moro em Tucuruí e a casa que aluguei chove mais dentro do que fora, diz ela. O dono da casa disse que sou eu que devo consertar, pois eu que estou usando a casa. Tá certo isso, doutor? Não está certo. É importante falar que tem algumas obras, alguns reparos que devem ser feitos pelo proprietário. São aqueles reparos que buscam trazer justamente a habitabilidade à casa. Então, quando nós estivermos diante de algum tipo de problema relacionado a telhado, que é o caso dessa nossa telespectadora, também parte hidráulica, parte elétrica, aqueles vícios ocultos, né, que a pessoa não conhecia quando alugou, também. Aí é importante que o proprietário venha a fazer esse reparo. Como é que eu aconselho essa nossa ouvinte fazer? Notificar primeiramente o proprietário, para que o proprietário tome ciência do problema e venha a promover o reparo. Também ela pode fazer isso após a notificação, não é, e descontar do valor do aluguel. Aí, se realmente o proprietário, né, que é o locador, ele se recusar em fazer esse reparo, aí ela pode dar por rescindido esse contrato. Por quê? Porque não está sendo garantida a habitabilidade, a destinação que deveria ter esse imóvel. Tá? É diferente, por exemplo, daquela obra de mero que chamam aformoseamento, embelezamento, né? Que é trocar o piso da sala, trocar a lajota da cozinha. Funcionalidade, né? Exatamente. Aí tem que ter autorização do proprietário e é o locatário, que é quem aluga, né? Que vai ter que fazer frente a essa despesa. Para complementar essa pergunta, e ele tendo feito essas obras em termos estéticos e tal, comunicou para o dono do imóvel, ele tem como ser ressarcido disso depois? Ou... Só se houver uma manifestação do proprietário nesse sentido. Okay. Então, é autorizar não só a execução, como também o ressarcimento, ou então a divisão de comum acordo. Obrigado, doutor. Agora sim, a dona Maria Adelaide de Breu Branco, ela pergunta o seguinte: moro em uma casa de aluguel há uns 6 anos, diz ela. Lembro que assinei uma única vez um contrato com prazo de 30 meses. Eu tenho que cobrar um novo contrato? E quando eu quiser entregar o imóvel, é só entregar as chaves e pronto? Entendi. Bem, em relação ao novo contrato, não é necessário fazer um novo contrato. Por quê? Porque a lei de locação prevê a renovação automática. Nesse caso, eram 30 meses. A partir do 31º mês, já tem a renovação automática, então o contrato passa a ser de prazo indeterminado e com atualização pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM. Agora, em relação à entrega do imóvel, né, estando de prazo indeterminado, ela deve fazer uma notificação para o proprietário, com prazo de 30 dias, né, dizendo que tem interesse em entregar. Aí, nesse caso, né, esse prazo de 30 dias é justamente aquele para promover algum tipo de reparo, pagar, atualizar as contas de luz. Aí, depois desse prazo de 30 dias, né, que vai ser feita a vistoria e a entrega das chaves. Tá? Mas, então, o prazo ele fica como indeterminado se não houver a substituição do contrato, se nós estivermos diante, então, da renovação automática. Ok. Continuando o quadro Por Dentro da Lei, a nossa telespectadora Sueli Souza pergunta: bom dia, o meu marido alugou a casa quando nós vivíamos juntos. Hoje não estamos mais juntos, pois entrei com o divórcio faz uns 3 meses, diz ela. Estou aguardando a audiência, mas ele já não está em casa. Nesse caso, um novo contrato deverá ser feito, doutor? Bem, não é obrigatório fazer. É interessante fazer, mas não é obrigatório. Por quê? Porque na lei de locações também existe uma previsão, não é, que diante do divórcio, diante da dissolução de união estável,
permanecendo o cônjuge no imóvel, automaticamente ele passa a ser o locatário. Não é? É diferente da situação de sublocação, por exemplo, em que o locatário, que é quem aluga, né, quem vai atrás do dono do imóvel para alugar, ele passa o aluguel para um terceiro sem conhecimento do proprietário, que é o locador. Entendi. Aí isso não pode inclusive gerar a rescisão desse contrato com a multa. Okay. Né? Então, nesse caso aí, não precisa fazer o novo contrato, porque a lei já permite automaticamente que ela passe a figurar, como já que está locatário no imóvel, como locatário. Certinho, mais uma pergunta. Sou fiador do meu compadre no contrato de aluguel dele. O prazo era de 2 anos, mas ele já está no imóvel há bem mais tempo. Acho que uns 3 anos. Eu vou precisar viajar para Goiânia agora e preciso... Aliás, ele pergunta, é preciso cancelar o contrato? Quem faz a pergunta é o Heriberto Mouzinho. Obrigado, Heriberto. Bem, não precisa fazer porque tem uma situação aí bem peculiar. O fiador, quem é? Aquela pessoa que garante a execução do contrato. Certo. Se o locatário, por exemplo, não pagar o aluguel, causar algum dano ao imóvel, quem vai se responsabilizar se o locatário não pagar é o fiador. Então, é uma garantia pessoal prestada pelo fiador de que o locatário, que é quem está ali na posse do imóvel, vai cumprir o contrato tudo certinho, senão ele se responsabiliza, né? Mas eu percebo aí que, na verdade, está em renovação automática. E o fiador, ele só se obriga naquele período previsto em contrato. Se, por exemplo, são 2 anos, ele fica responsável durante esses 2 anos. Entendi. Se tiver renovação automática e ele não anuir pessoalmente com isso, ele deixa de ser locador, o fiador. Então ele pode ir para Goiânia tranquilo, porque ele já não mais possui esse encargo, esse ônus de se responsabilizar pela execução desse contrato do compadre dele. E o que fazer para deixar de ser fiador? Para a gente finalizar, doutor. Tá, existe na lei de locação uma previsão da pessoa se exonerar desse encargo de ser locador, de ser fiador. Como é que ele deve proceder? Primeira coisa, notificar o locador, que é o proprietário, o dono do imóvel, de que ele não mais quer ser fiador naquele contrato. Certo. Aí existe esse prazo de 120 dias para que a pessoa, justamente, o locatário venha a substituir esse fiador. A pessoa que está na posse do imóvel, usufruindo dele, vai ter que conseguir, nesse prazo de 120 dias, um novo fiador. Certo. Se não conseguir, esse locador, que é o dono do imóvel, ele pode rescindir esse contrato, inclusive cobrando a multa. Por quê? Porque ali no contrato, uma das cláusulas era justamente a garantia, através da fiança, né, de alguém se responsabilizando, e o locatário, a partir do momento que não mais fornece essa pessoa, aí o contrato pode ser desfeito. Ok, foram estas as perguntas sobre este tema. Se você também quiser propor um tema aqui para o nosso quadro com o Dr. Renato, por dentro da lei, mande pelo nosso WhatsApp. Antes de eu encerrar com ele, eu quero dar um recado importante para você do Carajás da Sorte. Você está vendo aí a quantidade de automóveis para você nesta semana. E muita gente de Tucuruí também está ganhando, inclusive de toda a nossa região. Adquira já você também o título de capitalização do Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Doutor Renato, obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui com a gente. Muito obrigado. Gostaria de dar os parabéns para minha filha Ariela, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns a Ariela, 6 aninhos. Ela que estuda na escola Ursinhos Carinhosos. Linda, linda, linda. 6 aninhos mesmo, né, doutor? 6 aninhos. Parabéns, muitas felicidades. Toda a nossa produção está mandando um abraço e um beijinho para você. Tá bom, Ariela? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenha um excelente final de semana. Na segunda, se Deus quiser, voltaremos. Grande abraço.